Boa noite, minha amiga Ruth, boa noite aos ouvintes do programa Tô de Olho e também, claro, quem tá nos acompanhando pelo YouTube. Boa noite, meu amigo Thiago, exatamente. Vamos ficar por dentro aí do que tá acontecendo no mundo esportivo. Vamos falar do novo zagueiro do Ceará? Exatamente. O novo zagueiro que foi apresentado hoje é o Marcos Vitor, um velho conhecido da torcida alvinegra. O Marcos Vitor, essa negociação já tinha sido concretizada há algumas semanas atrás, inclusive nós trouxemos aqui no Tô de Olho, né? Ele já está treinando com o time alvinegro também já há alguns dias, mas hoje ele foi apresentado oficialmente. Ele ainda não entrou em campo desde que retornou ao Ceará. Ele chega por empréstimo do Bahia, com um vínculo firmado até o fim de 2025, né? O Marcos Vitor, que já defendeu o Ceará, a última vez que ele defendeu a camisa alvinegra foi em 2022, quando o Ceará acabou rebaixado da Série A do Campeonato Brasileiro para a Série B do Brasileirão, certo? E hoje ele foi apresentado. E o que aconteceu? Na temporada passada, o Ceará teve o interesse no retorno dele. Só que essa negociação acabou não sendo concretizada e ele acabou sendo emprestado para o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que acabou sendo rebaixado no final da temporada para a Série B, né? E o Marcos Vitor, ele fez parte daquele elenco, apesar de não ter sido muito utilizado. Mas na coletiva de hoje, ele foi perguntado sobre esse retorno ao Ceará e ele revelou que brigou com o empresário para voltar a defender o Ceará. Vamos ouvir. Ano passado a gente entrou em contato, tal, mas não deu certo. Mas dessa vez eu briguei com o meu empresário, briguei mesmo, disse que eu queria voltar pro Ceará, que aqui eu me sinto em casa, tenho confiança aqui. E aqui vou retornar ao meu bom futebol, como aqui eu fiz em 2022. E estou muito feliz por estar aqui de volta. Pois é, ele brigou com o empresário e agora deu certo, né? Ele ia retornar pro time do Ceará. Ceará que tá aí em meio de temporada, vai disputar as semifinais agora nesse final de semana. E ainda falando do Ceará, uma outra novidade é a seguinte: o Ceará emprestou o atacante Janderson. Essa novidade é de agora há pouco. Ele emprestou o atacante Janderson para o time do Remo. O Janderson, ele estava emprestado pelo Ceará para o Atlético Goianiense. Ele disputou a última temporada com a camisa do Dragão de Goiânia, né, na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O Atlético acabou sendo rebaixado para a Série B e agora o Ceará encaminhou esse novo empréstimo. Agora o destino dele é o Remo do Pará, vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro também em 2025. O Janderson, que tem contrato com o Ceará somente até o final de 2025, ou seja, ele não deve retornar mais ao time do Ceará, porque no futebol, no mercado brasileiro, da Lei Pelé, que é a seguinte, aliás, na lei mundial, né? Não é só no Brasil, é no futebol do mundo todo. Um jogador que tem contrato, faltando 6 meses para acabar o contrato com uma determinada equipe, ele pode assinar a custo zero com qualquer outra equipe. Ou seja, no meio desse ano, o Janderson já vai poder assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe que ele quiser, a menos que ele renove com o Ceará, o que não deve acontecer, porque se o Ceará emprestou ele, é porque o técnico Léo Condé não tem interesse que ele fique, né? E sim, logicamente o próprio atleta também, sabendo que não vai ter espaço num determinado clube, acaba optando por seguir outro caminho, né? Então o Janderson não deve mais retornar ao Ceará, é um jogador que, enfim, vai ficar no passado do time alvinegro. Vamos falar ainda sobre empréstimo, mas agora do Fortaleza, né, que acabou emprestando o Cauã. Exatamente. Ainda falando de Atlético Goianiense, porque o Fortaleza emprestou o Cauã para o Atlético Goianiense. O Cauã, que é volante, foi campeão sul-americano com a seleção brasileira sub-20, agora recente, né? Até fez parte dessa seleção que ficou muito marcada porque tomou um 6-0 da Argentina, mas acabou durante a competição revertendo a situação e foi campeão exatamente contra a Argentina. Então, assim, deu a volta por cima. Deu a volta por cima, exatamente. E o Cauã fez parte desse elenco. O Cauã, que é um jogador de 19 anos, é uma promessa do Fortaleza,
fez na temporada passada, eu acho que o gol mais marcante da carreira dele como profissional, da pouca carreira, do pouco tempo que ele jogou como profissional, que foi no clássico contra o Ceará, aquele 3-3, ele fez o 3-2 pro Fortaleza, um golaço de fora da área, pegou de primeira. Enfim, quem gosta de futebol lembra desse lance. E o Cauã agora vai ser emprestado pro Atlético Goianiense, vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. O contrato dele com o time goiano é até o fim da temporada de 2025. Ele vai ao Atlético Goianiense para ganhar mais minutagem, tendo em vista a grande concorrência que já tem no Fortaleza, e o Vojvoda sabia que não ia utilizá-lo, então autorizou esse empréstimo do Cauã para o Atlético Goianiense. E antes de encerrar, vamos falar sobre a rodada decisiva do quadrangular do rebaixamento? Bora, porque hoje tem jogo do quadrangular do rebaixamento. Hoje nós vamos conhecer os 2 clubes rebaixados para a Série B do Cearense de 2026. Atualmente na zona de rebaixamento estão Barbalha e Cariri. O Barbalha enfrenta daqui a pouquinho o time do Iguatu fora de casa, e o Cariri enfrenta fora de casa o time do Floresta, né? A situação do Cariri é muito complicada, é só praticamente um milagre para ele se livrar aí do rebaixamento. Já o Barbalha depende só de si. Se vencer o Iguatu hoje fora de casa, consegue escapar do rebaixamento. E também pela Série B, vamos ter clássico da região do Cariri entre Icasa e Guarani de Juazeiro. É o maior clássico da região do Cariri, é o verdadeiro Ceará e Fortaleza da região do Cariri. É o clássico entre Icasa e Guarani pela Série B do Cearense. Já tivemos jogos da Série B do Cearense hoje à tarde, e o Caucaia venceu o time do Maranguape. Amanhã a gente traz os resultados desses jogos, né? Inclusive, amanhã é dia de giro da rodada. Exatamente. Vai ter jogos durante o final de semana, Vitor? Vamos sim, vão ser as semifinais do Campeonato Cearense da primeira divisão. Mas os jogos da Série B vão acontecer hoje. E os jogos do quadrangular do rebaixamento também. Certo, muito obrigado, uma ótima noite para você e até amanhã. Até amanhã.